Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Filhas da Pauta, um lugar onde a gente propõe conversas inspiradoras, corajosas, e você que está aí pode se inspirar aqui conosco e até participar dessa conversa, né, Margot? Lógico. Essa é Margot Ferreira. Papos também informativos, alguns polêmicos, alguns temas bem polêmicos a gente pretende trazer também aqui, porque quanto mais polêmico, mais discussão se faz necessária, né, Angela? esclarece, porque a informação é isso, a gente tem um compromisso com a informação de qualidade, e aqui a nossa pauta é o universo feminino. E hoje, neste episódio, a gente conta com a participação luxuosa de Tabata Pimenta, a nossa convidada especial, onde nós vamos falar sobre pessoas trans em lugar de poder. Tabata, muito bem-vinda ao nosso podcast. Você podia se apresentar para a nossa audiência? Ai, gente, que maravilha estar ao lado dessas duas icônicas da comunicação, né? Eu digo isso porque eu chego, principalmente à política, através da comunicação, verdade, né? Em outro contexto, no interior do estado, mas foi a partir dos microfones que as pessoas viram na minha voz uma voz possível de tantas lutas. Meu nome é Tabata Pimenta, estou vereadora na cidade da nossa incrível Natalina, Natal, né? Na última eleição nós tivemos a grata surpresa e a felicidade de ser não só a mulher mais votada de Natal, mas de todo o estado do Rio Grande do Norte. E para mim é uma felicidade, porque é uma resposta também que a população natalense diz a partir de outra vivência, uma desconstrução e uma quebra, né, de preconceito, porque eu sou uma mulher trans, travesti com muito orgulho, mas eu não sou só isso, né? Eu defendo muitas pautas, inclusive hoje, enquanto uma mãe, né, na qual eu me tornei a partir da minha realidade, da minha perca, né, onde eu perdi a minha mãe para o Covid-19, e hoje eu crio o meu irmão como filho, né, eu cuido dele desde os 12 anos de idade, mas a gente criou uma maternidade atípica a partir dessa vivência e também a partir desse olhar, né, para essas famílias plurais que eu chego à política e sou eleita, né, primeiro como a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte a ser eleita a um cargo, né, legislativo, e na última eleição consegui fazer uma vitória também no sentido de ser reeleita em outro contexto, ainda num mandato, em uma mandata no interior, ser eleita na capital, a partir, né, mesmo sendo uma mulher interiorana, quebrando uma questão política de pessoas e parlamentares já de muitos anos, achando que pessoas interioranas não sabem fazer política. A gente chega também na capital a partir das nossas lutas no interior. Claro que a gente tem um papel fundamental hoje nas redes sociais. Eu sou a política mais seguida do estado do Rio Grande do Norte, né? Então a gente sabe que tem uma voz também para além. E a gente viu isso em outros municípios e hoje nacionalmente também. O bom senso tem vencido a intolerância diante dessa votação expressiva sua, e de cada dia mais a gente vê nas redes sociais e no próprio cenário político, né, pessoas trans chegando a esses cargos, a esses postos tão importantes que antes eram quase que exclusivamente dos homens. Isso. E traz um lugar também muito importante de dizer assim: essas representações que a gente quer nesses espaços de decisão. As pessoas precisam olhar para uma Câmara Municipal, uma Assembleia e dizer: essa mulher, essa pessoa me representa. Eu posso não ser como ela, mas ela se coloca por todas as lutas possíveis, pela minha luta, seja enquanto mãe atípica, seja enquanto pessoa com deficiência, enquanto mulher LGBT, enquanto mulheres, a mulheridade está ali representada, porque eu sou essa mulher, né, que represento muitas outras nesses espaços e nesse espaço hoje de decisão. Então, é isso que eu quero trazer também, uma nova forma de fazer política, né, de dizer assim, uma política real, né, que as pessoas se sintam pertencentes a esse lugar. Tabata, conta um pouquinho, assim, contextualizando rapidamente,
como é que foi o seu início na carreira pública? Você falou que vem do interior, eu lhe acompanho nas redes sociais, já sei, mas muita gente não deve saber, né? Sim. Conte um pouquinho como é que começou tudo isso. Eu sou naturalmente, nasci na cidade de Carnaúba dos Dantas, né? Eu sou do Seridó também. Ei, do Seridó, isso. Ai, do Seridó do estado. Minha cidade, Carnaúba dos Dantas, tem pouco mais de 7 mil habitantes, né? E Carnaúba dos Dantas, como acontece com muitas mulheres trans e travestis, nós não temos oportunidade de emprego, né, de espaços, até na própria educação, quando a gente se matricula, até no ensino médio, seja fundamental, a gente sente na pele, já nesse primeiro momento, o preconceito. E isso é o que se dá também a exclusão dos nossos corpos nesse lugar, pelo fato da gente não se sentir parte disso quando a gente sofre o preconceito de cara, né? A partir da hora que a gente se reconhece como uma pessoa trans e travesti. Mas lá no interior, ainda na adolescência, eu conquistei um concurso de Miss na época, né? Com que idade? Com 15 anos de idade. Eu fui eleita a Miss Seridó Já quebrou muitos paradigmas aí. Sim, né? Pensa. E foi aonde eu me entendi de verdade que eu era uma menina. Quando eu me olhei no espelho, que é um imagético de muitas meninas, sejam cis, que cresce, e para nós também com aquele lugar de sonho, né, de ser Miss, e acha que não é possível pra gente. E eu recebo aquele convite de representar a minha cidade, e quando eu não só estou ali, de frente ao espelho, com uma mulher que eu sempre sonhei em ser, ganhar o concurso, no qual eu ganhei na época, com a coroa, com a faixa, eu tive a certeza que eu era aquela mulher. E a partir daquele dia eu não ia... Eu fico toda arrepiada. Eu não ia mudar nenhum tipo das minhas vestimentas, eu ia me vestir como eu me sentia bem. Até porque eu sempre tive o apoio da minha mãe, né? A sua mãe, aliás, foi uma figura importantíssima. Mas isso aí é uma exceção para pessoas trans, Sim. né? Porque, em geral, a família não apoia. Não apoia. É expulsa de casa Isso. e é colocada muito nesse lugar da marginalidade, da invisibilidade. Você realmente, neste aspecto aí de apoio Sim. familiar, você foi privilegiada. E ela era uma leoa, né? Assim, minha mãe foi uma das vítimas do Covid, ela era técnica de enfermagem, ela foi uma das que lutou também por outras vidas, mas a vida dela também se foi, não só pela doença em si, mas por um desgoverno que negou, né, pessoas e vidas. Mas ela sempre é o meu espelho maior e sempre será. E também, nesse lugar enquanto Miss, eu tive oportunidades, né, de visibilidade naquela época e recebi o convite para trabalhar no rádio. A 93 FM foi que me deu a oportunidade. E é o que a gente fala tanto e luta nesses espaços, que nós precisamos de oportunidade. Não só nós, pessoas trans e travesti, mas todas as pessoas precisam de uma oportunidade para mostrar que somos capazes. Sim. E a partir da hora que eu tenho essa oportunidade do rádio, ali eu enxergo um novo horizonte. Porque a sociedade a todo momento diz, você não pode fazer isso, o que é que você vai ter que ir para a prostituição, você vai ter que fazer como as outras. E isso, infelizmente, é o que se dá à nossa comunidade. Mas a gente quer oportunidade de acessar todos os espaços como as outras pessoas. E ali no rádio eu tive a oportunidade de ser e me reconhecer enquanto também comunicadora, de levar, a princípio me convidaram para, eu passei no teste e era para ser a comentarista de fofoca. Só que quando eu chego lá, as pessoas ficam boquiabertas com minha forma de falar, de agir, já desde a adolescência mesmo. E ali eu me colocava já de cara com uma mulher trans. E as pessoas começavam a demonstrar o amor por mim,
né? Não só no lugar de entretenimento, mas de dizer naqueles microfones o que eu passava enquanto a pessoa trans, o preconceito, né? Enquanto família atípica que eu vivenciava com Rian. E as pessoas começaram a ver na minha voz uma voz possível para lutar por elas também, nesses espaços de decisão. E aí que surge, né, a oportunidade das próprias pessoas dizer assim, nós queremos você na Câmara. A gente tá falando de que década? E estamos falando de... A minha primeira candidatura foi em 2016. Mas isso já vem bem de antes, que as pessoas começaram a ver em mim. E aí a eleição que se aproximava era de 2016. E aí eu sinto na pele também o preconceito ali escancarado da classe política. Ah, lógico. Imagine como é no interior coronelista, né, de... Uma mulher trans. Imagina. Coronelista, machista, conservador. Muitas coisas assim, ser a primeira que diz na cara de toda essa cidade, eu sou essa mulher e vocês vão me respeitar. A que você deve a sua eleição lá, neste contexto? Primeiro que eu não sou eleita em 2016, porque como eu falei do preconceito, eles tiveram medo. As pessoas querem essa mulher tem espaço, ela vai tomar o nosso lugar, que a gente tá aqui há não sei quantos anos, de família para família, lá 9 vereadores, e uma mulher surge de uma nova forma de fazer política e as pessoas dizendo, eu quero ela. E não vai ser o seu voto comprado que você tenta escancarar. E tantas pessoas que fazem isso e chegam nesse poder a partir desses votos comprados. E eu chego dizendo, sou essa mulher, quero defender você. E as pessoas dizem, eu quero ela. E eles dizem assim, pois ela não vai ter, que na época das coligações, ela não vai ter onde se coligar. Se ela quiser ir, ela é sozinha. Vamos fazer isso, ela não vai aguentar. Eu disse, pois eu mostro a vocês. E fui sozinha. Sozinha não, porque eu tinha o povo. Fui a mais votada da cidade. Você foi por qual partido? Não, na época era PSDB. Porque nos interiores é outra realidade, vermelho e verde. Né? Não tem essa questão de esquerda, direita, centro. Vermelho e verde. E surgia o azul. O azul e rosa. Porque era verde e vermelho e eu chegava... E foi a primeira vez na história da cidade que uma pessoa juntava todas as cores, porque era dos dois lados, que tem uma briga muito grande no interior. Quando chega a época de política, um babado grande, e eu sujo ali e sou. É uma Copa do Mundo. Sim. É equivalente a uma Copa do Mundo. E são as cores da bandeira trans, né? E também chega num lugar das pessoas querem entender mais sobre política. Porque eu sou a mais votada, não sou. Como assim ela não é eleita? Vamos quebrar tudo. O povo foi uma revolta que se deu na cidade, de dizer assim, como é que ela tem mais votos que todo mundo e não é eleita? Aí eu sabia que mesmo eles não querendo, eu estava plantando uma semente. E também surge uma nova forma de fazer política. E também algo que faz parte da minha história na política, que ninguém me queria nos palanques. Eu não tinha palanque. E entra mais uma vez Manhã. Que foi Manhã que disse, você tem o seu palanque. E vou lhe dizer agora. Nós tínhamos um tamborete, temos até hoje, esse tamborete é muito simbólico. Esse tamborete... Eu levava esse tamborete e um megafone. Que barato! E ia pra Feira Livre, que eu sabia que ali a cidade estava ali, né, dos domingos, para comprar suas coisas. E mesmo que estivesse comprando, elas iam me ouvir. E me ouviram dizer que eu não era só uma mulher trans. Eu não era só uma representante das famílias atípicas. Eu era pessoas reais que anseiam ocupar um lugar que não é nosso por direito. Que é direito nosso, mas eles querem que a gente não se sinta parte disso. E ali foi uma vitória para mim e uma resposta para muitas pessoas. E tua mãe sempre visionária. Eu fico impressionada com como essa mãe foi visionária, como ela foi generosa com você. Agora, muita gente não sabe que a sua principal bandeira, né, nem sobre se colocar como pessoa trans no mundo político, no mundo a sua principal bandeira é o direito da pessoa com deficiência, por causa do seu irmão. Eu acho que, para além disso, é uma pessoa que foi sempre colocada à marginalidade, e eu acho que é isso que os eleitores veem. As pessoas, de um modo geral, enxergam Tabata como essa pessoa que, poxa, eu não tenho lugar, eu não tenho voz, quem é que vai falar por mim? Independente de mãe atípica ou uma pessoa trans. Eu entendo e eu sou eleitora dessa forma.
tem que levar alguém que fale sobre o povo, sobre quem não tem voz, não é isso? Pelas pessoas excluídas, que são muitos recortes. E é isso que a gente faz na política, porque eu não sou… Eu ser uma travesti, eu ser uma mulher trans, a partir da hora que eu coloco o pé no lado de fora, que eu me entendo enquanto pessoa trans, eu já estou fazendo política desde sempre. Eu sou um corpo político. Existir, no seu caso, já é uma militância. Então, eu faço uma defesa diária, entendeu? Então, eu chego na política para algo além disso. É sobre outras pessoas. É outras realidades. A luta, a vivência de ver o meu irmão e outras famílias atípicas. Uma coisa é nós batermos assim, e não ter medo. E a maioria deles que eles não podem se comunicar, se defender. Então eu entro nesse lugar já de leoa, de não dizer assim, manhã. Porque manhã também sempre foi muito super protetora, não só comigo, mas com ele. E é o que muitas famílias atípicas passam. E por muitas vezes a sociedade diz, ele não pode. E manhã tinha esse lugar, o que é que vai acontecer com ele? Só que eu já cheguei de me politizar e dizer assim, mãe, ele precisa estudar. Rinha precisa ir para todos os lugares. Você, qual a sua formação? Você também teve acesso à educação? Como é que foi? Não consigo, porque eu lembro que em 2009 para 2010, é o que acontece com muitas pessoas trans e travestis que não podem acessar os espaços educacionais porque nós precisamos fazer escolhas. E, é sobre oportunidade também, né? Em 2009, eu passo por outra situação que quem cuidava fisicamente de Rian, né, eu ainda adolescente, era meu irmão mais velho. Alexandre tinha 29 anos. E aos 29 anos, ele teve um infarto fulminante nos meus braços. E eu tive que começar não só a cuidar de Rian, mas cuidar de mãe, enquanto uma mãe que nunca imaginou perder um filho. E nesse mesmo ano, surge a possibilidade do rádio. Já no começo, eu me torno algo imenso para a cidade. E a rádio chegava a 24 cidades. E eu estudava, sempre fui muito estudiosa. E também passo para comunicação social na universidade, aqui em Natal. Só que imagina no interior, como é que eu vou chegar lá? E o que é que eu faço? Eu tive que abrir mão. Mas eu entendo que foi num lugar que, assim, de olhar para minha mãe, olhar para Rian, olhar para a situação e… De uma mulher cuidadora também, né? E ao mesmo tempo, eu tinha sonhos, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? E eu precisava optar por eles, pelo trabalho e pela possibilidade de estar ali com eles. E eu faria isso milhares de vezes por eles. Tanto foi a escolha certa que você está aqui agora, sim, a vereadora mais votada. E eu digo a todo mundo que nós precisamos acessar esses espaços, transformar esses espaços em um espaço que nos acolha, mas a gente precisa mudar muito esse sistema, né, seja educacional de todos os lugares, mas também que as pessoas interioranas cheguem de uma forma acolhedora. E a vida nos ensina. Os espaços educacionais também ensinam, mas o dia a dia também ensina a pessoa. E foi esse dia a dia, os meus estudos, eu mesma vivenciando tudo, que me fez me politizar, me preparar e diariamente me colocar e chegar aonde eu cheguei também, por muita gente. Tabata, a gente tem uma participação de outra querida que enfrentou muitos desafios para ser a primeira repórter de telejornal do Rio Grande do Norte, a primeira mulher trans a ser repórter. Olha só que linda. Mel Almeida, a palavra é sua. Oi, Ângela. Oi, Margot. E oi para você que acompanha o Filhas da Pauta. Eu sou Mel Almeida, sou a primeira repórter trans do Rio Grande do Norte. E hoje vamos conversar sobre um tema bem importante, que são as dificuldades que a pessoa trans passa tanto no mercado de trabalho quanto na vida em si. Como falei anteriormente, eu sou a primeira mulher trans repórter no Rio Grande do Norte, mas
passei e passo muitas dificuldades para conquistar o meu espaço. O mercado de trabalho, a gente sabe que existem várias dificuldades para nós que somos marginalizadas, que temos o nosso corpo sempre subestimado, não podemos ocupar alguns espaços impostos pela sociedade. Sabemos o quanto é difícil o mercado de trabalho para as pessoas trans, principalmente no meio jornalístico. Eu conquistei alguns espaços, né, como sou a primeira repórter trans, foi bem difícil e ainda é muito complicado para que consigamos entrar em alguns espaços. É um tema muito importante que o Filhas da Pauta traz hoje, porque é o que estamos vivendo. A sociedade vive esse assunto e é bom debatermos. A gente sabe o quanto é difícil vermos essas pessoas exercendo suas funções. Quantas pessoas trans você conhece que é professora, que é jornalista, que é médica? É complicado, né? O mercado de trabalho, ele é muito fechado para nós que somos pessoas trans. Eu vivi e vivo até hoje essa dificuldade nesses espaços. Parece que nós precisamos provar todos os dias que nós somos capazes de ocupar esses espaços. Parece que o nosso corpo é estranho, as pessoas não entendem bem. Seja na televisão, seja em qualquer outra profissão, a pessoa trans sofre muito. Eu vim do interior e quando cheguei na capital, me deparei com várias situações, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua. Ainda somos muito marginalizadas. A gente sabe o quanto é difícil estarmos nesses espaços que sempre fomos excluídas. E por isso eu pergunto a você, Tabata, você que agora é uma autoridade, é a vereadora da cidade do Natal, quais foram os maiores desafios? E na Câmara, como é ocupar esse espaço sendo a primeira vereadora trans do Natal? Mel maravilhosa, linda. E eu não sei se vocês sabem, Mel está falando diretamente da Câmara Municipal do Natal. E é uma das minhas assessoras parlamentares. Também temos aqui Anaí, que também está aqui comigo, que é uma das assessoras. Além de tantas outras pessoas trans, que não como Mel fala, é sobre oportunidade. E eu tive a oportunidade, o povo natalense me deu a forma de chegar ali, e eu tinha isso em mente. Eu disse, não é só uma travesti que vai estar ali no plenário. Eu quero que eles todos nos corredores, a partir da hora que entra no meu gabinete, ser recebida por uma pessoa trans. E nosso gabinete é repleto de pessoas trans, e é a possibilidade de eu dar oportunidade também às minhas irmãs, aos meus irmãos. E isso está acontecendo, porque é uma possibilidade a mais de dizer assim, as pessoas têm que sentir isso. Tipo, todas as demandas que chegam é atendida por uma mulher trans, e eles vendo, olha, elas também podem. É isso que eu quero, é trazer esse olhar, porque nós podemos ocupar todos os espaços possíveis. E a minha chegada nesse lugar, seja como foi em Carnaúba, seja aqui, para trazer a importância de pessoas como eu e de tantas outras terem oportunidade. E isso é o que eu faço e farei nesses anos todos, aonde eu estiver ocupando, porque nós precisamos desse olhar. Nós estamos morrendo diariamente só por sermos assim. Mais um ano em dados, é o 17º ano que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Esses dados são alarmantes. A maioria desses recortes são de pessoas trans, negras, de periferia. Então, a gente está vendo há pouco tempo de Brasília, inclusive, onde a gente teve um encontro nacional era o Encontro Nacional Elei Trans, que era de pessoas trans em Brasília, e a ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, que traz esse dossiê, né, especificando, né, aonde está sendo as idades, tudo, e mais uma vez traz esses dados e coloca o Ministério dos Direitos Humanos, do governo federal, ali totalmente na mesa,
como se dá e como nós podemos fazer para que isso não aconteça. E pense nessas pessoas que estão sendo mortas só por ser assim. Então a gente precisa fazer políticas públicas, lutar por gente, não só pessoas trans nesse lugar, dizendo, olha, isso está acontecendo, a gente precisa mudar isso, chegar a essas pessoas trans, como estava no meu contexto, interioranas, dessas pequenas cidades que estão sofrendo violações diárias, e é crime, né? E a gente está falando de um contexto local, a gente está falando de um contexto mundial, agora, né, com a política de Trump vindo aí, feito um trator, derrubando todos os direitos lá. Parecido com o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Exatamente, quer dizer, é uma luta, como você está dizendo, diária. Mas se por um lado a gente vive esse contexto de mortes, que é trágico e exige realmente atenção, toda a visibilidade para isso. Por outro lado, a gente vê pessoas como você, pessoas como Erika Hilton, pessoas como Pablo Vittar, assim, sendo aclamadas, aplaudidas, ganhando um lugar de visibilidade que é muito histórico. Que traz para nossa população LGBT, né? Tipo assim, eu e Erika sermos mulheres trans, a Pablo, um homem gay que faz, né, esse trabalho também. E que tem uma popularidade absurda. Sim, e num contexto conservador. Rita Von Hunt. Isso, Sim. maravilhosa também. E traz um lugar das pessoas, que eu falo muito isso nas redes sociais, de receber muitos feedbacks, mensagens de muitas famílias, mães, enfim, dizer que me ama, que por muitas vezes assim, eu também tenho uma filha como você, e traz situações, e eu digo assim, você não está dizendo que me ama? Então, ame sua filha da mesma forma, porque é isso o primeiro passo, é se sentir amada, porque aí o mundo é diferente. Quando a gente tem o primeiro respeito e o amor dentro de casa, que não é o que acontece com muita gente. Eu tive esse amor, eu tive esse respeito, mas não acontece com todo mundo. Então, não aconteceu, por exemplo, com a filha do Elon Musk, né? Pois é, pra você ver, né? Pra vocês verem. Olha só. E tá colocada, assim, o ataque é totalmente direcionado à população trans e travesti, né, nacionalmente. Inclusive, foi uma das minhas falas em Brasília, agora também, e viralizou, que eu fiz uma fala especificamente direcionada a Trump e aos seus seguidores, que isso vai ter um lugar para esse novo ano legislativo em vários lugares, nesses espaços, que eles estão tentando replicar o que acontece lá, mas aqui saiba também que existem mulheres defensoras, não só dessa pauta, mas de todas as outras. A gente chega à Câmara Municipal dizendo, sou essa mulher, vocês vão me respeitar enquanto essa mulher que defende muitas outras pessoas. E aqui estamos para mudar também esse espaço. Eu vi alguns stories seus. Stories não, você gosta muito de postar no feed, né? Sim, alguns momentos de intolerância que você viveu durante essa campanha, sim, né? muitas. A intolerância, ela acontece o tempo todo, mas mesmo assim, eu acho um avanço, uma vitória incrível. Ângela e Tabata, a gente ter a vereadora mais votada de Natal ser uma mulher trans. Então, é disso que eu Não estou é isso? falando. Então, eu acho que é um uma sinal, vitória. é um grande sinal. É um sinal de que a gente, nossa, que o mundo tem jeito. Que tem esperança. A gente pode Que a gente acreditar pode na ter humanidade. esperança. Olha o que a pessoa faz assim. Pra mim, foi algo que... Você se surpreendeu? Me surpreendi, no sentido assim, eu senti mexendo comigo quando eu via as pessoas que se emocionavam. As mães atípicas levavam seus filhos aonde eu estava. E era só emoção, assim, de fazer uma campanha que foi um norte para tantas outras nacionalmente, de ser a única candidata no país que faz os materiais em braille para as pessoas cegas, né? Andar com intérprete de Libras. Porque se eu defendo a inclusão para todos, é a inclusão na prática. Não é só no discurso. Só no discurso, nas falas bonitas de tantos políticos que pegam a pauta da pessoa com deficiência. Só nesse lugar não é o que eu vivencio. E as pessoas precisam ter acesso à informação de quem elas podem votar. E isso a gente está fazendo agora, a partir da hora que a gente entra na Câmara, de fazer um
um projeto revolucionário, onde a gente faz, o nosso primeiro projeto é sobre a importância de intérpretes de Libras nos espaços hospitalares, UBSs, seja público e privado, porque tem mulheres surdas que não conseguem se comunicar, estão sofrendo violações de diversas formas. E eu chego e digo, olha, isso tem que acontecer para ontem, né? É a informação, é a língua, as diversas formas de se comunicar que precisam acontecer. Então, serão momentos importantes e que os meus pares, que as pessoas entendam a importância de ter alguém que sabe e se coloca por todas as lutas possíveis naquele lugar para mudar realidades e debater o que é fazer política. Não é politicagem, o que a gente vê diariamente nesses espaços. A gente tá ali de uma forma séria, como a política deve ser, mas também uma política real, que as pessoas se sintam pertencentes daquilo, oxigenada. Eu não sou só um rosto bonito, eu chego com a presença, sim. Também um rosto bonito, sim, mas vai além. Mas eu tenho que se desconstruir. É um lugar que, tipo, eu chego com meu irmão e a câmera já tá tendo que se aliás, readequar. eu vi a sua publicação sobre a dificuldade, sim, com a acessibilidade dele. Quer dizer, sim, é um espaço... A Câmara é um espaço do público, povo. É a casa do povo. Mas do que povo é esse? Que povo é esse? Um povo que não pode conseguir, não pode estar lá. Né? Então, o que aconteceu, tipo, a gente teve a leitura anual do prefeito, né? Ontem, e ao mesmo tempo que ele falava sobre pessoas com deficiência, enfim. No discurso, né? Sempre é um discurso muito bonito de todos eles. E a gente tá lá eu brifei tudo, assim, ó, vamos cobrar, pá. Mas, ao mesmo tempo, escancarou que a Casa do Povo ainda precisa se adequar para... Quem é esse povo? Quem é essas pessoas? A Casa do Povo precisa ser do povo. Né? Mas o simples povo, assim. Em todas as suas particularidades. Se uma pessoa, o meu filho, meu irmão, que é extensão minha, não consegue nem ver uma sessão direito, a forma que é tratado, se acontece comigo, que é uma parlamentar da casa, imagine com outras pessoas, quando tiver uma audiência pública. E são muitas coisas, inclusive a casa entendeu, porque tem um vereador, sim, um parlamentar que tem deficiência, mas cada um tem a sua especificidade, né? Que pode agir de uma forma que não é a forma que Rian age, que Rian precisa, né, ser levado para vários lugares. Cada um tem sua autonomia, que é diferente da autonomia de Rian. E como é que funciona isso? Então, ao mesmo tempo, traz esse olhar do que precisa mudar, e a gente tá lá para isso também. Porque seja naquele lugar que é para receber, como também nas políticas que devem chegar a tantas pessoas. Tabata, a gente está se encaminhando para o final. É muito profunda essa nossa discussão. Ela é muito válida porque esse lugar também tem esse papel, né, de trazer essas abordagens que, em geral, ficam muito marginalizadas, e você, nesse lugar, dá esse foco para esse assunto. E eu queria voltar só ao ponto da filha de Elon Musk, que é uma mulher trans, sim, e ele expulsou a filha de casa pela condição, por ela ser quem ela é. E eu gostaria de ouvir você sobre o que você tem a dizer a pessoas como ela, que acaba sendo privilegiada pela condição financeira e social que, sim, vive, mas tem muita gente que não tem, a grande maioria, na verdade, fica jogada na rua sem ter para onde ir, nem do que viver. Tem que se render à prostituição na maioria das vezes. Acaba sendo esse caminho. A própria Erika Hilton, né? Ela vem desse lugar, né? E é dizer a todas as pessoas que estão aqui assistindo que é uma menina trans, que é uma pessoa trans. Você não está sozinha. A gente está avançando, ocupando esse lugar para trazer, escancarar para a sociedade, para os espaços de decisão, que existe pessoas como a gente que está ali naquele lugar, mas também está sendo marginalizada na rua, em todos os lugares, e a gente vai e está fazendo essa revolução transvestigênero.
dizendo e tendo conquistas, né, em muitos lugares. Aqui em Natal mesmo, junto aos movimentos sociais, está acontecendo o programa Transcidadania, que precisa chegar a muitos outros lugares, que é sobre empregabilidade, né, lutar por uma retificação para todas as pessoas trans, que é a questão de ter nos seus documentos quem nós somos, o nome que escolhemos para a gente, mas também falar diariamente do acesso a tantos outros espaços que a gente precisa ocupar. De saúde, inclusive. Exatamente, do programa de hormonoterapia que precisa chegar às UBSs para que essas meninas e essas pessoas trans consigam se hormonizar da forma adequada, que nem todas fazem isso porque a informação não chega. Então são vários lugares, a própria educação como um todo, de ter esse acesso, né, dessas pessoas se sentirem parte também, para poder acessar outros lugares, a própria universidade. Mas a gente precisa saber que esse lugar, as escolas, é um ambiente que vai nos acolher, que não é o que acontece. Então são muitos lugares que a gente, por muitas vezes, a partir da nossa luta e a chegada, traz um novo olhar e vitórias. E dizer de verdade que a nossa comunidade não está só, porque a gente está ocupando e dizendo que nós não somos só isso. E vamos lutar, principalmente por quem somos e para mudar as lutas e as realidades que está acontecendo com as nossas e os nossos diariamente. E para se informar e se humanizar mais sobre esse assunto, eu sugiro 2 filmes, Valentina e Alice Júnior. 2 filmes que você sai assim, puxa vida, como eu não enxerguei isso antes? Tão simples. São filmes bem-humorados. Valentina é mais um drama, mas Alice Júnior vem com uma carga de humor, mas que mostra o quanto sofre uma adolescente trans, né? Eu acho que vale a pena. É se colocar no lugar do outro. Sim, sempre, é simples, né? assim. É a tal da empatia. Porque você não precisa ser trans, travesti, negra, PCD. Basta você se colocar no lugar do outro. É realmente se colocar, entendendo a luta do próximo, que é real, que é palpável, sabe? E cada um com seus privilégios, entender? Olha, isso é tão importante, olha como isso está sendo válido para que essa pessoa acesse esse lugar que eu consigo acessar, e para ela é algo importantíssimo. Até o próprio nome, quando a gente vê o nosso nome que a gente sonhou, é algo para muitos, né, uma pouca coisa, mas pra gente ver numa identidade o nome que a gente escolheu pra gente. Poder assim, usar o banheiro feminino. Isso mesmo, são coisas assim. Básicas pra gente, Sim, né? Mas que sim. tem uma grande importância. Sim, E é também importante destacar que o direito da outra pessoa não vai tirar o meu direito. A gente tem que respeitar, né? Isso. Estamos ali convivendo em sociedade. É isso que em pé de igualdade, né? Gente, é uma pena esse papo estar acabando, mas eu acho que acabou, infelizmente. Eu acho que mereceria até uma parte 2. Quem sabe? Então, né, vamos. Júlia? Vamos lá, a gente tá nessa correria toda, mas me coloco à disposição até para trazer o outro olhar, né? Hoje eu tenho um tema específico de ser uma pessoa trans, né? Desses espaços de decisão, mas a gente, e já trouxe também a questão de lutar pela luta da pessoa com deficiência. Em outro momento também, a gente pode abrir muito mais esse leque, até das nossas vitórias a nível estadual, que a gente teve, mesmo enquanto ainda no interior, a gente deu uma zoada e teve vitórias também pela luta da pessoa com deficiência estadual. E, enfim, são muitas vitórias e teremos muitas outras por todas as pessoas. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A gente que Sempre agradece. solista, sempre E maravilhoso. quem quiser continuar esse Maravilhosa. papo com você, como é que ele encontra? Diariamente, vendo um corpo trans, um corpo com deficiências suas vivências. Nas suas redes sociais. No Instagram, Eu Pimenta, né? Procura lá. Ou até mesmo acompanhando as sessões da Câmara Municipal do Natal, que lá a gente está debatendo muitas pautas que são parte de todo o povo natalense. Muito obrigada. Tabata, para encerrar, a gente sempre encerra com uma frase de efeito. É claro que tinha que ser de Erika Hilton, né? Deputada, ativista, uma linda. Minha Sou mana fã, maravilhosa. fã. E a frase dela é a seguinte: cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar, mesmo quando o mundo insiste em nos derrubar. Recomecem, o preconceito está aí, mas vocês têm acesso a entender. Não preciso ser essa pessoa preconceituosa. É isso aí. Muito obrigada. Valeu, Tabata. Minha linda, valeu, Parabéns Ângela. pelo seu Obrigada. trabalho e por quem você é. Obrigada, Valeu linda. você de casa. Até a próxima. Filhas Até. da Pauta.